Deus revelou para uma criança como vai ser o juízo final, como vai acontecer o arrebatamento da igreja. Eu vou colocar aqui para vocês ela contando, só que eu editei várias partes do áudio porque o negócio é muito forte. Eu nunca vi nada igual a essa revelação. Jesus aparecia de um cavalo branco e ele pisava no Monte das Oliveiras e eu vi que o monte dividia ao meio. Na hora que o monte dividia ao meio, eu vi que ele batalhava com o anticristo e foi derrotado. Aí eu vi que os anjos que também estavam nos cavalos e a igreja também estava todo mundo em cavalo. E eu vi que as pessoas que ficaram e o povo de Israel subia para o céu. E eu vi que já estava o Pai, não era mais o Senhor Jesus, eu não vi o rosto dele, eu não consigo ver o Pai. O Senhor Jesus a gente só consegue ver do ombro para baixo, consegue ver o rosto, nenhum dos dois, só que o Pai não dá pra gente ver ele. Por causa que acho que a gente não conseguia nem chegar perto, por causa dele, né, que tem muita luz. E eu vi que ele pegava dois livros, o das obras e o da vida. E eu vi que ele fazia o julgamento. Só que a igreja que subia no arrebatamento não participava do julgamento. E eu vi que tinha 12 tronos e tinha 12 homens sentados nele. Aí eu perguntei o Senhor o que significava. Ele falou que eram as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Aí eu via que eles começavam a julgar junto com o Senhor Jesus e o Pai, porque eles dois outros tinham sido de vários pecados. Era vago, não dava nem pra contar direito. Até pecado que é abominável mesmo diante dos olhos do Senhor. Não é que os outros não são, mas pecados mesmo extremamente. Eu via no telão, mostrava o que cada pessoa fazia, que ia matar, não negava o nome do Senhor Jesus, via vestes brancas e o Senhor falava bem assim: vem entre no gozo do teu Senhor. Mas quando aquelas pessoas que negavam o nome do Senhor, eles desciam para um lago de fogo e que tinha choro e ranger de dentro. O Senhor falava que era o maldito céu. Durava eles. Era o próprio lago de fogo, porque eles estavam trancados em jaulas. Um local bem feio, pastora. Era como se tinha alguma coisa de erupção vulcânica. E ficava todo queimado, as rochas, o portão de grade, tudo queimado. Até as jaulas mesmo que eles ficavam. E aí eu vi que eles ficavam trancados em jaulas e era como se o fogo fosse aquecido 1000 vezes mais, pastora. 1000 vezes. Quando a gente queima o dedo, a gente já sente dor. Imagina de um lugar daquele, eu não conseguia sentir a dor, mas pelo grito que eles davam, eles começavam a gritar, pastora. E passava a eternidade lá mesmo, pastora, eternidade. Tem hora que a gente pronuncia a palavra eternidade, a gente acha que é uma coisa mínima. Mas não é uma coisa mínima, pastora, a eternidade é pra sempre. Eu não sei como essas pessoas conseguem negar o nome do Senhor. Eu não sei como, porque é eternidade, a eternidade é pra sempre. As pessoas deixam de... O Senhor Jesus, a gente não paga nada pra entrar na terra, a gente só tem que negar a si mesmo. E as pessoas não querem, mas elas preferem Satanás. E as coisas de Satanás é tudo pago. Tudo pago pra gente ir em uma festa, é tudo pago. Roupas devassas é tudo pago, e as pessoas preferem o caminho errado do que o... Aí eu via, pastora, que essas pessoas iam tudo... Aí depois eu vi que ele abriu outro livro. E era o livro das obras. Eu via que tinha várias coroas, era como se fosse tipo uma prateleira, só que bem grandona mesmo. Que era para as pessoas do mundo inteiro que estavam lá. E eu vi que tinha coroas que tinham muitas pedras, que você não conseguia nem ver a cor. Se era perguntar se é branca, se é amarela, se é vermelha, se é roxa, não dá pra saber. E eu via que tinha coroas que tinham poucas pedras também. Mas ninguém queria das outras pessoas. Ele chamava o nome da gente pelo nosso nome. Ele nunca chama a gente de outro nome. Um exemplo, meu nome é cidade, ele me chama de outra coisa, não. Ele chama a gente sempre pelo nome. E ele chamava a gente e falava quantas pessoas a gente criou pra ele. Ele pedia pra gente mostrar as mãos. E eu via que ele colocava a coroa na gente. Todos nós estávamos com vestes brancas e a gente estava com alianças. Com aliança do nosso dedo. Depois que todo mundo estava coroado, eu via que ele mostrava o céu pra gente. E eu conseguia ver o rio de cristal, pastora. Tem peixes bem grandões, a gente pode tocar neles. E tinha peixes também bem pequenininhos. Eu vi que tinha várias montanhas, pastora, várias montanhas, tinha várias casas. Tinha casas que eram pequenas, tinha casas que eram bem altas, maiores do que os prédios aqui, bem maiores. Eu vi que tinha cabanas, só que tudo era banhado em ouro, tinha pedras preciosas que a gente nunca nem viu aqui. Que aqui algumas pessoas brigam, pastora, por um diamante, por uma moeda assim, e lá a gente pisa de ouro, pastora, a gente pisa de pedras preciosas. A gente se veste com roupas de pedras preciosas. A gente usa coroas lá. E aí, pastora, eu vi que na frente da casa de cada pessoa tinha o nome da pessoa. E tinha anjos lá. E engraçado, pastora, que a gente comia, bebia e ninguém sujava nada. Era como se a casa não ficava suja. Não ficava suja. Lá a gente não precisa
ir ao banheiro, a gente não precisa dormir, nada assim, a gente só fica entoando e louvando ao Senhor todo o tempo, pastora. Cada coisa que a gente faz lá é como se estivesse adorando o nome do Senhor. E eu via que tinha o nome das pessoas nas portas das casas. E eu vi que tinha anjos, e esses anjos como se moravam com as pessoas. Ninguém mora com ninguém, eu não moro com minha mãe. Lá ninguém é filho de ninguém, marido, mulher de ninguém. Lá ninguém tem filho, ninguém tem esposa, ninguém é casado. Lá todo mundo é irmão. Aí, pastora, eu vi que tinha uma arca. E essa arca era a Arca da Aliança, que a gente vê em filmes, assim, bem antigos. Aí ele falou que lá dentro tinha as 2 tábuas dos 10 mandamentos e tinha o cajado de Moisés. Só que também tinha a arca que ele mandou pra Noé construir. Aí na hora que eu olhava pra arca, eu olhava pra cima e vi um arco-íris. Ele falou que ele nunca quebrou a aliança que ele fez com Noé, que ele não quebrou. Aí depois, pastor, eu olhava pro culto e eu vi que aparecia 12 homens. E eu perguntava pro Senhor quem era. Ele disse que eram os 12 apóstolos dele. Aí ele falou: meu Senhor, tinha propósito na vida do apóstolo João, porque foi ele que escreveu o Apocalipse. Ele foi o único apóstolo que morreu de morte natural, de velhice. Ele foi o único, porque eu tinha propósito, porque vocês são uma geração do arrebatamento. Eu falei: ué, mas não aconteceu o arrebatamento? Ele falou: não, você foi arrebatado em espírito, mas o arrebatamento não aconteceu ainda, mas já está muito perto. O Pai já determinou o dia e a hora. Eu já sei, porque eu e o Pai somos um. Quando ele der a ordem, o arcanjo Miguel tocar a trombeta, o arrebatamento vai acontecer. E a grande pedra de fogo que você vai ver daqui a pouco no seu tempo é o grande que você chama de meteoro, que vai cair sobre a terra. Aí eu vi que quando eu olhava para a montanha novamente, eu vi que apareceu um leão amarelo, pastor. Ele isso mesmo, que eu conseguia ver de perto. Tem hora que a gente vê ele no altar e tudo mais, mas ele é imenso, pastor. Não tem explicação, ele é muito imenso. E ele rugia, pastor, um rugido bem alto, que todo mundo que estava na cidade ouvia. De lá de cima, pastora, de lá de cima, era porque a cidade era pequena, mas a gente estando dentro da cidade, ela é muito grande, ela não tem fim. Aí eu perguntei pro Senhor, falei assim: eu nunca tive uma cidade grande dessa. Ele falou bem assim: eu só mostro pra vocês em visões de arrebatamento uma parte, você ainda não viu toda, você já tá maravilhada com esse pouquinho que eu te mostrei, não é nem 1/10 do céu como é que é. Aí depois ele falou bem assim: vocês não tem noção, ninguém sequer ouviu falar, nem passou na mente de vocês o que eu tenho preparado pra vocês aqui. Vocês falam sobre o céu que é maravilhoso, mas vocês não têm ideia do que é. Você não vê nem 1/10 do que é aqui. Aí o leão rugia de novo, pastor. Ele rugia 7 vezes. E ele dizia que o filho dele viu o fruto do trabalho. E que a gente moraria lá para sempre e eternamente. Que a gente só precisava negar a nós mesmos, carregar a cruz e seguir a Jesus. Aí depois, pastor, eu já vi que eu tava como se fosse no universo. E eu vi que era como se tivesse o globo da terra. E eu vi que vi uma bola bem grande, como se fosse uma pedra. Chegando tremendo aqui, porque misericórdia, tomara que a igreja não vinha estar aqui quando essa bola cair, ou então que a gente não perceba. É bem grande, pastor, ela já tá colada na terra, tá colada mesmo. Os cientistas eles não falam que ela já tá colada na terra, mas eles sabem. Eles sabem que tem essa grande pedra e eles sabem que está escrito no Apocalipse. Ela já está bem perto da terra, pastor, está bem perto. Aí depois eu ouvi a voz que dizia que era pra gente ficar preparado. Aí falou bem assim: o que você viu, pequena, passa. Aí depois ele falou bem assim: ninguém vai dar desculpa de dizer que não ouviu, porque a terra inteira já está sabendo da minha volta. Falou bem assim. Se você não acredita, o problema é exatamente seu. Isso aqui é questão de fé, não de lógica. Mas é lógico, é óbvio, está muito claro que Deus se revelou ou se revelara para essa criança, gente. O que ela diz está em conformidade com a palavra de Deus. Apenas Deus mostrou para ela os fatos que irão acontecer. Isso aí se chama, gente, uma visão escatológica. Deus tem se revelado muito para crianças e adolescentes nesses últimos dias, sabe, gente? Olha, eu prefiro acreditar ao dizer que essa criança está mentindo. Deixa a sua opinião aí. Você acha que realmente Deus se apresentará para essa criança ou ela está inventando? Gente, dá para ver nitidamente que essa pessoa está falando a verdade, que essa criança está falando a verdade e que é desse jeito. Vai ser passado um filme de nossa vida, gente, naquele dia. Ninguém vai ter desculpas diante de Deus e dizer: Senhor, ninguém me disse o que é que eu tinha que fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna. Alguém pode dizer: a revelação já está na Bíblia, irmão. Isso aí a Bíblia já disse há muito tempo. Sim, só que muita gente não lê a Bíblia. A Bíblia, para muitos, é um livro retrógrado.